fácil. E além dessas imagens do plano de voo, a gente tem que ter uma série de pontos de coordenadas conhecidas dentro da área que vai ser sobrevoada. Acho que até um exemplo que aconteceu com vocês foi aquela propriedade, qual foi, amor? Acho que foi do Luiz, aquele projeto que vocês estavam, que vocês tinham uma série de imagens retiradas com o drone, só que aí, naquele caso, a gente teve dois problemas. As imagens não seguiam um plano de voo específico, não tinha os parâmetros pré-determinados, como sobreposição, altura de voo, escala, e o principal, não tinha os pontos materializados, os pontos de coordenadas conhecidas. E outra coisa que é muito importante, esses pontos têm que estar visíveis durante a retirada das fotografias. Quando vocês for realizar o voo, aqueles pontos vão ter que estar demarcados e visíveis nas imagens, porque a gente vai precisar fazer a referência daquele ponto em cada uma das imagens em que ele aparece. Pronto. Aqui fala um pouquinho sobre o processo de ortorretificação. O que é o processo de ortorretificação? É um processo onde a gente vai fazer a correção dos eixos, de alguns erros que acontecem durante a tomada do voo. Os principais são os eixos da aeronave, seja do drone ou de um avião, durante a tomada da fotografia, que às vezes o voo pode estar inclinado, possa ter alguma interferência ou questão do vento. Com o drone fica um pouco mais fácil, porque a câmera do drone possui um gimbal que ele faz justamente essa correção. Mesmo que o drone tenha alguma inclinação, ele vai se autoajustando a câmera para que a foto não tenha esse tipo de distorção. A gente também tem que fazer a determinação do centro de perspectiva, que seria o centro da imagem, e de algumas distorções. Aqui ele mostra mais ou menos como seria a tomada da imagem na hora do voo, cada imagem, e a partir da sobreposição de várias imagens desse tipo, a gente consegue fazer a correção e ter uma perspectiva ortorretificada, que seria a projeção perpendicular. Ou seja, em questão de prédios e outras estruturas, a gente não teria inclinação. O que acontece nesses casos aqui? Quando a gente tem apenas uma imagem retirada de cima, que pegue um prédio ou alguma outra coisa, elas podem aparecer na fotografia de acordo com a angulação inclinada. Acontece muito de você ter uma imagem com um prédio deitado. Não. Pronto. Outra coisa, a gente precisa fazer essa correção para se obter as coordenadas dos pontos. O que é que acontece com um drone e o porquê da gente ter aquelas coordenadas conhecidas? Aquelas coordenadas conhecidas, elas vão fazer a referência do ponto em duas ou mais imagens. E assim a gente vai conseguir garantir que aquela sobreposição esteja correta. E elas servem de pontos de apoio para a determinação das coordenadas nas próprias imagens. Após o processo de ortorretificação, a gente tem o que a gente chama de ortofotos, que as ortofotos vão estar livres de distorções e vão ter coordenadas pré-definidas e confiáveis. Algumas ortofotos, você tem uma precisão de até 10 centímetros dentro dela, que é o que a gente acho que seria a melhor precisão que a gente tem. Para vocês terem uma noção, aquelas imagens do Google, ela tem uma precisão, se não me engano, que varia, acho que chega a variar até 10 metros dentro da imagem. É como se você tivesse um ponto na imagem e a coordenada daquele ponto estivesse variando em um raio de 10 metros. E nas ortofotos, dependendo dos parâmetros e da escala de voo, você consegue ter até essa coordenada no raio de 10 centímetros. E em alguns casos até menos, tudo isso varia. Mas assim, uma coisa que é importante, nem sempre é necessário esse nível de precisão. Depende muito da escala que você vai
a escala do levantamento e do tipo de informação que você quer. Tem certas informações que a gente pode obter até de uma imagem de satélite, que vai ter uma precisão de 100 a 50 metros. E não tem necessariamente que ser uma precisão tão pequena. Já entrando na questão do SGR, aqui a gente vai trazer, tentei trazer para vocês um geral sobre os tipos de sistema de referência. A gente tem aqui uma definição que o sistema de referência determina a posição de uma determinada informação na superfície da Terra, ou superfície que mais se aproxima da forma da Terra. Aqui a gente tem alguns exemplos. Essa figura um pouquinho estranha aqui que a gente está vendo seria o geóide. A circunferência vermelha seria o elipsoide de revolução. E aqui a gente tem um sistema de referência plano, que também acontece, que seria o caso de uma planta UTM. Eu vou tentar entrar em cada um deles mais para frente, para a gente ver com mais detalhes. As superfícies de referência. As superfícies de referência são os modelos a qual cada sistema de referência vai estar ligado. O modelo geoidal é o que mais se aproxima da superfície da Terra. A gente pode definir o geóide como uma superfície equipotencial. O que seria essa superfície? Ela foi determinada a partir de medições e ela é formada pelo o nível médio dos mares em repouso. Aí foi determinada por uma série de medições geodésicas e atualmente ela seria a forma que mais se aproxima da Terra. Se você ver, acaba sendo um pouco estranha, porque a gente tem aqui em vermelho as maiores altitudes e algumas deformações, na medida que a gente vai se afastando dessas maiores altitudes para as menores. Em seguida, a gente tem um modelo plano, que seria a simplificação utilizada pela topografia, dentro das dimensões limitadas do que é uma representação de uma porção da superfície terrestre. O modelo elipsoidal tem uma definição um pouco parecida com a do geóide. Ela também seria uma forma que mais se aproxima da Terra, só que nesse caso isso já seria um modelo matemático. Porque é utilizado muito utilizado o elipsoide. Com o geóide, a gente acaba tendo dificuldades para realizar cálculos, seja de tanto a parte altimétrica quanto a planimétrica. E você tendo uma superfície que você conhece todos os parâmetros dela, você consegue obter informações de forma mais fácil e realizar correções com base nos parâmetros do geóide. Aqui na imagem, ele vai ter alguns exemplos de referência de elipsoides de revolução que são bem utilizados e algumas diferenças entre eles. A gente vai ter aqui o geóide, o GRS 80 e o CRARC. São alguns referenciais que são utilizados tanto aqui como fora do país. Esse aqui é um pouquinho confuso, mas acho que mais para frente a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Aqui, como outra superfície de referência, a gente tem a projeção UTM de Mercator. Mercator foi um introdutor das projeções cilíndricas e um pioneiro na confecção de mapas de navegações e atlas. Aqui vale ressaltar onde tem esse termo projeções cilíndricas, porque a gente tem, não sei se vocês lembram, a gente vê, acho que a gente chega a ver no ensino médio, aqui em geografia, aquelas vários tipos de projeções. A gente vai ter cônica, cilíndrica, plana, na elaboração de mapas. No caso de Mercator, ele elaborou um sistema de projeção que ele é produzido a partir de uma série de cilindros, seguindo um modelo matemático já pré-determinado. A projeção utiliza
cerca de 60 cilindros transversais, secantes